Oi, gente, tudo bom? A pedido da professora Daniela, eu vim conversar aqui um pouquinho com vocês sobre essa questão dos gráficos para essa apresentação de dados. Muito a gente está vendo em função desse período do Covid e tem sido produzido a grande quantidade de informações e gráficos também para a apresentação dos dados que têm sido disponibilizados mundialmente. Eu me chamo Alfredo, eu trabalho um pouco com análise de dados em saúde, eu sou especialista em farmácia clínica e atenção farmacêutica. Então, a gente tem visto vários gráficos, tipo esse que está aqui, onde a gente traz muitas informações sobre como está acontecendo a questão dos novos casos de pacientes que estão infectados, outros também traz a questão da mortalidade. E a ideia é que os gráficos eles consigam, por si só, dizer o que está acontecendo. Então, aqui a gente tem os dias após os pacientes atingirem, o país atingir 1.000 casos, e na lado esquerdo, no caso no eixo Y, a gente tem os casos ativos em escala logarítmica. E nesse gráfico foi tentado colocar em destaque os Estados Unidos, que está com um gráfico, a linha dos Estados Unidos está com a espessura maior. Então, a ideia do gráfico é basicamente essa, ele tem que trazer a informação mais clara possível para ajudar o leitor a entender o que está acontecendo com os dados. Mas tem e, além disso, os gráficos também eles podem ser utilizados como ferramentas informativas, não necessariamente com dados brutos. Então, a gente, por exemplo, tem no eixo X o tempo e no eixo Y essa questão das marcações, do que vai deixar de marcas essa pandemia. Então, a gente tem a primeira onda, que é essa questão do aumento da mortalidade, que é a questão que todo mundo está discutindo sobre o achatamento da curva. Tem a segunda onda, que é essa questão dos pacientes que não são urgentes, mas que também serão afetados. Depois, os pacientes com doenças crônicas, que é a terceira onda. E a quarta onda, que ela vai crescendo pouco a pouco e vai se prolongar por um tempo indefinido ainda, que é essa questão dos traumas psíquicos, das doenças mentais, do impacto econômico e do burnout, principalmente de pacientes não, profissionais da área da saúde. Mas quais são os princípios básicos de a gente construir um gráfico? Primeira coisa, a gente tem que ter um propósito. Para que esse gráfico está sendo feito? Para quem ele é feito? Com isso, a gente vai ter uma clareza de como mostrar os dados e, consequentemente, tornar a mensagem o mais óbvio possível para ser transmitida. Então, a Cole, com esse livro Data Storytelling, ele é um livro excepcional, que traz, é um game change nessa parte de utilização de gráficos, e que a gente consegue ter uma visão muito diferente de como utilizar os gráficos na área da saúde. Na área da saúde ou em qualquer área especificamente. Então, ela traz muito a crítica sobre os gráficos em forma de setores, essa questão de a gente não conseguir destacar uma informação específica, muita informação ao mesmo tempo no gráfico, como aqui e aqui, ao mesmo tempo aqui também. Aqui não tem muito a clareza do que está acontecendo. Então, ela vem trazendo princípios de como a gente construir um gráfico para que a gente possa trazer informação com a maior clareza possível. A beleza do gráfico não está necessariamente com as cores que ele traz, se ele é um gráfico 3D, se ele não é 3D. Está na questão do quão clara a informação ela é transmitida para quem está lendo esse gráfico. Ele é uma peça de marketing, por assim dizer, mas a beleza dele não está necessariamente nas cores, nos efeitos, está aí sim na clareza da informação que ele transmite. Então, o primeiro ponto é escolher o tipo de gráfico. Então, a depender do que você vai analisar, do que você vai colocar para ser projetado, para ser plotado, você vai escolher um tipo de gráfico específico. Então, a gente tem vários tipos de gráficos, a depender da característica que você quer, do tipo de dado que você está trabalhando, do tipo de informação que você quer transmitir. Se é uma comparação, se é apenas mostrar uma frequência de alguma coisa, ou a distribuição, uma correlação, e por aí vai. Aqui não tem um gráfico que eu gosto muito, que é o gráfico, tem um gráfico do Boxplot aqui, que está juntado com o, o gráfico também do violino. Então, essas informações são muito importantes para a gente. Outra coisa é a questão do design. Sim, ele importa. Então, a questão de utilização de cores, utilizo cores com sabedoria, manter um padrão de cores. Então, é igual essa questão dos estudos aqui. Então, se você fez um estudo A/B comparando,
Tem que se manter essa mesma padronização para poder mostrar um antes e um depois, como se aqui fosse um exemplo disso, e destaque apenas aquilo que realmente é importante. Então, a utilização das cores é importante demais. Ela é um elemento que pode facilitar ou pode dificultar a transmissão da informação. Então, como a gente faz isso? Por exemplo, esse gráfico aqui, ele é um gráfico que vem abordando tratamentos e os efeitos do tratamento. Só que a gente tem muita coisa aqui que dificulta saber o que a pessoa que está apresentando esses dados, de fato, o que, é que ela quer que a gente observe, o que ela quer transmitir de fato. No momento que a gente começa a reduzir as cores, deixar uma cor monocromática, por exemplo, a gente começa a ter mais clareza que ela está comparando alguma coisa, está mostrando os resultados de um estudo. E na hora que ela tira mais informações e deixa só apenas o ponto que ela quer observar, que é o ponto médio do resultado, junto com os desvios padrões, tendo esse range de variabilidade do efeito do tratamento, você consegue observar, consequentemente, a diferença entre os tratamentos e os efeitos entre eles. Então, é muito diferente esse dado, esse gráfico, a informação que ele transmite para esse gráfico. Aqui a clareza é muito grande, que você consegue ver que há diferença entre H em relação a D, C, B e A. Aqui a gente não consegue ver, aqui mais ou menos, tá? A mesma ideia quando a gente vai trabalhar de forma com gráficos que vêm ao longo do tempo. Então, esse é um gráfico que foi extraído do livro da Cole. Então, ela mostra simplesmente a utilização das cores. Então, ela mostra as cores um pouco menos saturadas e só coloca as informações onde ela acha relevante. Então, onde realmente ocorre a divisão. A gente comete muitas vezes o erro de colocar tudo junto, esses dados, mas é importante, de fato, destacar as informações que são necessárias para não poluir demais o gráfico quando for produzi-lo. Uma coisa muito importante é a questão da escala. Então, dentro do livro prático da Cole também, ela traz a informação aqui que esse gráfico, quando foi feito, as pessoas queriam destacar o ponto máximo da temperatura no dia, e aí a quarta-feira foi muito fria. Aparentemente, aqui a gente percebe que há uma diferença muito grande pelo tamanho da barra do domingo em relação à quarta-feira. Só que quando a gente vai aqui para a escala, ela começa em 50. Quando a gente vai para a escala começando em 100, sim, existe essa diferença, só que essa diferença ela é muito menor do que aparentemente a gente observa aqui. Então, esse ajuste da escala para poder melhorar essa apresentação pode induzir o leitor, induzir a pessoa que vai consumir essa informação do gráfico a ter uma outra interpretação. Então, muita atenção à questão da escala, porque ela é muito importante nesse aspecto. Para essa parte de dados, uma coisa que tem sido muito foco de atenção ultimamente é a questão do data science. E o que é o data science? Data science é a junção de três grandes áreas de conhecimento: matemática e estatística, conhecimento em área de computação e o conhecimento da área do negócio. Então, a junção dessas três informações, desses três campos de conhecimento, a gente começa a produzir o que é dito a ciência de dados, o data science em si. Então, muitas vezes a pessoa vem dessa área de estatística e matemática, começa a aprender linguagem de programação e vai aplicar esse conhecimento para tentar resolver a dúvida de algum lugar. Trazer análise descritiva, fazer projeções para uma área, como, por exemplo, a Netflix, e por aí vai. Então, como funciona o processo de data science? Então, você tem o mundo real, você tem os dados brutos que o mundo real fornece. Então, esses dados brutos, eles são coletados, por sua vez, eles são processados, ocorre uma limpeza desses dados, e aí, a partir dessa limpeza, você faz tanto análise exploratória, e depois você volta novamente para o processamento, para refinando cada vez mais esses dados, e a parte de elaboração de modelos e algoritmos, para que esse modelo algoritmo ele possa tanto comunicar por forma de um report e ajudar os tomadores de decisões a fazer a decisão mais adequada, quanto a elaboração de um produto. Então, como eu citei mais cedo, o Netflix, por exemplo, as pessoas gostam de um determinado tipo de série. Então, elas começam a clicar, assistir, e isso vira um dado bruto sobre o tipo de série que está sendo mais consumida, o tempo de série, o tipo de série, características que as séries têm. À medida que eles vão processando esses dados, eles fazem um modelo, por exemplo, de um algoritmo de recomendação,
que vai fazer com que novas séries são produzidas para atender cada vez mais esse público. Então, você consegue produzir algo que atende a necessidade. A mesma coisa a recomendação de livros, como, por exemplo, tem na Amazon, recomendação de produtos, quando você clica no banner de algum produto que você quer comprar e começa a vir produtos semelhantes, como TV, celular, e por aí vai. No final das contas, o que todo mundo quer é um dashboard bonitinho para poder visualizar, mas a parte de análise de dados, a extração, transformação e carregamento, nesse mar de dados no qual está imerso, essa é a parte mais difícil do processo. Para no final você só gerar um dashboard bonitinho para poder atender a necessidade de quem vai tomar a decisão. E para a elaboração desse dashboard, vem todas aquelas informações que a gente discutiu anteriormente. Cores, tipo de gráfico, qual é o mais adequado, o que você está querendo mostrar. Então, isso passa por toda essa parte dessa análise. Para esse processo, há inúmeras ferramentas disponíveis, algumas pagas, outras não. E, independente de qual seja ela, o mais importante é você ter um conhecimento de estatística, um conhecimento básico de estatística para poder fazer uma análise descritiva, e saber utilizar a informação da melhor maneira possível para não induzir uma interpretação errada dos dados. Porque na parte de ciência de dados, o que é feito é dado informações para que as pessoas possam tomar decisão. Então, a informação tem que ser o mais clara e o mais detalhada possível, de modo que auxilie no processo e não induza um processo errado. E, obviamente, apresentar os viés que a informação bruta trouxe, porque muitas vezes as empresas ainda não estão acostumadas a serem data-driven, ou seja, elas não estão ainda acostumadas a coletar os dados para fazer um processamento desses dados e utilizá-los para tomada de decisão. Isso tem ocorrido de uns tempos para cá, mas ainda está muito incipiente. Atualmente, linguagens de programações como R, Python, Julia, eles são muito mais utilizados por serem linguagens gratuitas, são open source, e, consequentemente, isso reduz muito o custo, mas não necessariamente você precisa aprender a programar. Você aprender a programar vai ser um diferencial muito grande, mas não é o suprassumo. Se você souber fazer as coisas em Excel, sim, dá para você fazer data science Excel. Vai dar mais trabalho? Vai. A reprodutibilidade é um pouco complicada? Sim, mas dá para fazer. Qual é a ferramenta que eu utilizo? A ferramenta que você se adaptar mais rapidamente e conseguir ter uma produtividade maior. E se o seu ambiente de trabalho utiliza alguma ferramenta específica, um Tableau, um Power BI, ou até mesmo o R e o Python, aprenda essas ferramentas. Tá? Então, é isso que importa, é você conseguir entregar o dado, a ferramenta é só um meio para isso. E com isso, a gente evita alguns erros que a gente tem observado na mídia, ultimamente, principalmente na produção de alguns artigos, de alguns gráficos para mostrar os dados da pandemia. Então, por exemplo, a Fox, ela produziu um gráfico que a gente está vendo o número de novos casos ao longo do tempo. Só que quando a gente vai aqui no eixo Y, a gente começa a ver que de 30, 60, 90, o que se esperaria que seria 120. Temos 100. Aqui já vai para 130. 160, 190, já só para 240. E assim por diante. Então, a pessoa que plotou esse gráfico não tomou o devido cuidado com a escala, com o eixo Y, e, consequentemente, isso aqui não representa como de fato está acontecendo com os gráficos. A mesma coisa que, infelizmente, o jornalista cometeu um erro de fazer que a diferença entre as duas curvas de linhas de tendência aqui é a diferença de um palmo. Então, você evita esse tipo de interpretação quando você consegue entender o que está acontecendo com os seus dados. E, consequentemente, você entende tudo isso que o pessoal tem falado ultimamente na mídia sobre esse achatamento da curva. O que quer dizer esse achatamento da curva? Quer diminuir esse pico inicial aqui, que é a incidência de casos no tempo menor, para que essa incidência de casos ela seja diluída ao longo do tempo e, consequentemente, esse pico não sobreponha a capacidade de atendimento do sistema de saúde, no caso, independente de onde seja. Então, uma coisa que eu gosto de trazer muito é que, como as pessoas estão aprendendo a utilizar gráficos, utilizar medidas para poder tomar decisão, a gente tem muito indicador em muitos locais. Só que o grande problema é que as pessoas, muitas das vezes, elas não sabem interpretar os indicadores. Então, tem muito indicador que não está resolvendo absolutamente nada. É uma medida por uma medida. Ela só está tendo o trabalho de medir, mas não está dando um resultado, não está mostrando que caminho seguir. O indicador, como o próprio nome diz, ele tem que indicar algo.
Se as pessoas não estão sabendo interpretar o que o indicador traz, as informações e os dados que o indicador traz, então ele está servindo de nada. Que nem essa tirinha diz, então esse gráfico aqui, que está tendendo a zero, é um indicador que diz que as pessoas não estão conseguindo entender nenhum dos indicadores. Então isso é muito importante, tem que ter esse senso crítico a respeito do que está sendo produzido. E a apresentação de dado para os tomadores de decisão, isso não pode ser um show, não pode ser um espetáculo, tem que ser uma coisa prática, uma coisa funcional, uma coisa que a interpretação seja mais clara possível. Então não precisa de um show de dança para que as pessoas consigam entender o que está acontecendo. Então, essas informações que eu quis trazer aqui hoje foi para vocês entenderem como é o processo de construção do gráfico, como ele deve ser apresentado, quais os cuidados que a gente deve ter para poder montar o gráfico da melhor maneira possível e que as informações elas consigam ajudar as pessoas a tomarem as decisões. Então, muito obrigado pelo tempo de vocês, obrigado pela oportunidade e fico à disposição.